se levanta, ela se restaura e ela olha para você e diz: pastor, pode deixar que agora eu vou. Agora eu vou não arrastado, mas eu vou do seu lado. É prazeroso. Porque Deus sabe como às vezes pesa no nosso lombo a carga espiritual. E às vezes na nossa caminhada tem pessoas que vão começar com você, mas não vão terminar com você. Eu só vou precisar puxar um pouquinho. Elas vão ser o suporte para você, mas só vão permanecer com você aqueles que estão na mesma visão. E eu entendo isso. Eu entendo isso na vida espiritual, na caminhada, porque sempre foi assim, né, meu amor? Sempre foi assim. É na nossa vida, é no ambiente de trabalho, é na nossa família. Você sempre vai ter, às vezes, alguém que começa com você, mas que não vai terminar com você. E hoje meu coração está muito grato, muito alegre, porque nós não criamos, ou nós não discipulamos ovelhas para nós discipulamos ovelhas para Cristo. As almas não são nossas, as almas são de Deus. A sua vida não é minha e do pastor, a sua vida é de Deus. Ele só nos colocou na sua vida como um instrumento para cuidar de você, te pôr de pé e te encaminhar e dizer: filho, vá para o teu propósito. Tem aqueles que têm coisas tão lindas, tão grandes na sua vida, que talvez o santificar e não vai te comportar aqui dentro. Talvez Deus quer algo muito grande com você, e o nosso dever vai ser cuidar da sua vida, te limpar, colocar vestes novas, colocar anel no seu dedo, colocar uma coroa nova e dizer: filho, vá para o seu propósito. Isso que eu faço, abaixa o retorno, acho que é por isso que está no microfone. E é por isso que o mistério santificar é diferente. Tem uns que dizem: é muito liberal. Vocês não falam de doutrina, não falam de roupas, não falam de nada. É porque Deus me chamou para te amar. Porque Ele disse assim: filha, com amor eu consigo tudo que eu quero. Você já viu alguém conquistar algo de você, ditando algo com você ou te ordenando algo? Não, você só cria raiva. Porque quando alguém que te ama, te chama a atenção ou te corrige de algo, você não consegue odiar aquela pessoa. Você passa a amar mais ela, porque você está entendendo que ela está te corrigindo, porque ela quer te ver bem. Quantas vezes nós corrigimos nossos filhos e depois saímos de cantinho chorar e nos sentimos mal, quando muitas vezes damos uma varada, colocamos de castigo, deixamos de sair com o colega à tarde da noite, porque isso é amor. E quantas vezes nós hoje, nós só sabemos o que é ser filho quando nós nos tornamos pais. Por isso que eu gosto de trabalhar com jovens e adolescentes. Eu digo: não adianta você ficar revoltadinho. Sua mãe e seu pai podem até estar errando, mas é por excesso de te amar. E é isso que Deus nos colocou na vida de vocês para fazer. Talvez eu não vou ter todas as respostas, talvez o pastor também não vai ter. Talvez eu vou ter aquele dia na TPM que você não vai ver me rindo para todo mundo, porque eu também ainda sou um ser humano, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas debilidades. Mas você pode ter certeza que nós vamos estar aqui para dar suporte que você precisa. Mas para isso, você precisa se permitir ser cuidado por Deus. Amém? Amém. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a sua vida, com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. E aqueles que estão chegando bem de mansinho, porque eu sei que Deus vai enviar muitos. E hoje o meu coração está grato. A presença de Deus foi real aqui neste lugar. Sabe quando você consegue entregar algo para alguém e dizer assim: você entrega porque você confia que vai sair daquele jeito. Porque é para isso que Deus quer você. Deus não quer para você colocar todo o seu conhecimento na tua mão. Deus não te chamou para que tudo se volte até você. Deus não te chamou na empresa onde você está para que tudo tenha que recorrer a você. Pode até ser assim num certo tempo, mas Deus te chamou para liberar aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Seja o conhecimento, seja a palavra, seja a forma que você ama, seja a forma que você fala. Tem pessoas do seu lado esperando e você precisa criar discípulos. Você precisa criar pessoas para te ajudarem, porque senão o fardo vai pesar e você não vai aguentar.
Só que eu tenho uma coisa para te dizer, que se alguns saírem, Deus vai colocar outros. Porque a obra de Deus não para. Ele tem compromisso com a sua vida. Amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. No capítulo 4. Capítulo 4 e versículo 12 até o 17. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 12 até o 17, que diz assim: Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura, como esta é que foste elevada, minha rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Glória a Deus. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocado neste lugar. Nós precisamos entender o tempo e o propósito que Deus está se movimentando nas nossas vidas. Glória a Deus. E hoje o recado para mim e para a sua vida é: o que eu estou me tornando naquilo que eu estou fazendo e dizendo. Eu tenho que conhecer o Deus que eu falo, eu tenho que conhecer o Deus que eu prego. Eu tenho certeza, as pessoas não precisam mais de informações. Informações é o que mais se tem. As pessoas precisam da vida de Deus, porque informações sobre Deus já tem bastante. Agora, conhecimento sobre Ele. Não tem como eu abrir Deus no meio e extrair dele tudo que eu quero. Eu preciso estar com Ele, eu preciso viver dele, e as pessoas têm que olhar através de mim Ele, porque eu sou a imagem e a semelhança dele. O que alguém olha para mim quando eu digo que sou cristão? O que alguém olha para você e vê você quando você diz que é cristão, que você serve a Jesus, que você faz parte de um ministério? O que te diferencia das pessoas que não conhecem Jesus, que estão fora da presença, que não querem ser filhos de Deus? O que te diferencia? O que se olhar para você e colocar alguém do mundo assim, eu conviver com alguém do mundo e eu conviver com alguém com você, qual é a diferença que eu vou assimilar sem você dizer nada para mim, olhando as suas ações? Isso é o que Deus quer falar conosco nessa vida. O que você faz de diferente? Porque o nosso dever aqui, meu e seu, é deixar que o Espírito Santo nos confronte. Eu não vim aqui para te trazer uma palavra que vai te confortar, te deixar bem tranquilinho. Eu vim aqui em nome de Jesus, enviada por Deus para te confrontar mesmo. Porque a palavra de Deus, você tem que olhar para você e se sentir mal com você mesmo, dizendo: Senhor, eu não estou fazendo, eu não estou seguindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus não me colocou para apontar o dedo e nem para ser o crente pá. Ai, aquela irmã tinha que estar aqui, aquele irmão tinha que estar aqui. Não, Deus me chamou todos os dias para vir para a igreja no domingo, para ser igreja na segunda-feira. Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 26, diz que o reino dos céus é semelhante ao homem
Olha a comparação que ele faz. O reino dos céus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra e vai dormir. Depois, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último os grãos na espiga. Eu demorei para entender esse versículo, porque eu lia e não entendia. Como assim? O reino de Deus é semelhante ao homem que planta e vai dormir? Como que eu posso comparar o reino de Deus com isso? E daí eu falei, mas por que o homem de Deus ele lança e vai dormir? E Deus disse para mim, para que ele não atrapalhe. Ele lança e ele dorme para ele não me atrapalhar. Porque ele planta e fica tão ansioso para colher, que ele acaba colhendo antes do tempo. E quem planta tem que esperar a colheita. O problema é que os homens nós plantamos, e porque nós plantamos, nós já achamos que está na hora de colher, porque quem plantou foi eu, então eu quero colher a bênção agora, eu quero agora. E Deus, para dar uma esposa para o Adão, o que ele fez? Colocou o Adão para dormir. Porque tudo que Deus quer fazer, Ele traz de dentro para fora. E hoje não, foi muito de Deus as confirmações aqui, falando de casamento, e era tudo que Deus tinha colocado no meu coração. Porque assim, você que quer casar, você sabe o que significa a palavra solteiro? Eu sempre falo para as meninas que andam comigo, que estão solteiras, eu falo, valorize esse tempo. Valorize esse momento que você está vivendo, porque é o único momento da sua vida que você se entrega por inteiro. Porque quantas vezes quando você casa, você deixa de prestar um culto a Deus porque você brigou com a sua esposa ou com o seu esposo antes de sair de casa? Quantas vezes por causa de uma discussão, você de birra, diz para ele assim, hoje eu não vou mais na igreja. Você quer, o homem ou a mulher quer cutucar de alguma forma, achando que aquilo vai ser prejudicial para ele ou para ela. Está se prejudicando a si mesmo. Você está deixando de ser grato àquele que te deu a vida por um sentimento, movido por um sentimento e uma raiva, o pior, um jeito de se vingar. E aí, meu querido, quando você abre essa brecha desse tamanho, essa lacuna desse tamanho dentro do seu relacionamento, aí depois você não quer que o diabo faça festa. Porque daí o diabo sabe que ele consegue te impedir de ir para a igreja quando você briga com seu esposo, quando a sua vida financeira não deu para pagar todas as contas do mês, quando você exagerou nos gastos e teve uma briga por causa de excessos. Aí o diabo sabe que o excesso e a falta conseguem te parar. Você acha que o seu casamento vai prosperar? Você acha que a sua vida vai ir bem? Porque ele achou que te para. Porque nós somos especialistas em escancarar com as nossas falas, com as nossas palavras, maldizer o nosso casamento, maldizer os nossos filhos, maldizer a nossa casa, maldizer a nossa família, lançar as palavras assim, ó, e depois fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu nunca saio desse abismo? Porque o diabo pegou as suas próprias palavras e lançou contra você. E daí você acha que uma oração vai resolver. Se o pastor orar, se o pastor revelar, não vai cessar o sofrimento. Não, quem para o sofrimento é você. Quem para o que está acontecendo na sua vida e o modo que ocorre é você. A ferramenta para guerrear na sua casa não está na minha mão e não está na mão do pastor e nem da irmã que ora com você de madrugada. A ferramenta para guerrear dentro da sua casa é você. Você é a autoridade lá dentro. Foi você que Deus colocou lá. Você pode não ser pastor de uma igreja, mas você é homem, você é pastor da sua família. Você está lá dentro para guerrear e defender a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Você, mulher, é suporte. Você conduz, organiza a situação. E você, homem, tem o dever de pastorear a sua família, conduzi-los, trazer segurança, porque é isso que o sacerdote faz. Por que tem tantas mulheres se levantando, fazendo um monte de coisa? Ah, minha mulher faz tudo, faz, porque você não se posiciona. Porque chegou o tempo que nós precisamos que os nossos filhos, nossas crianças, eles estão perdendo a paternidade. Quem que é o homem da casa para o seu filho? É você, mulher.
que não sabe respeitar o seu lugar. É você, mulher, que a última palavra é sua. Foi assim que aconteceu com a história de Esther. O rei Assuero dá um banquete, dá uma festa, e vem vários reis das províncias, vários príncipes, vários líderes, e ele está dando aquela festa. E a rainha Vasti está dando outra festa com as mulheres. E mulher na Bíblia é igreja. A mulher, ela vem como noiva. E o nosso noivo é Jesus. Nós como igreja estamos sendo cuidadas, preparadas para a vida do noivo. E aqui Deus falava para mim, quando ele está dando o banquete, ele quer chamar a rainha Vasti para mostrar, para se exibir. Porque a Bíblia diz que a Vasti era formosa, era bonita. Ele queria trazer ela para se arrumar, mas ela disse que não vai se apresentar. E é isso que Deus tem falado ao meu coração. A igreja tem se escondido, enquanto o reino de Deus está sendo implantado aqui. Estamos fazendo festinhas particulares, deixando de estar em comunhão, porque a igreja tem se escondido. Quando Deus te chama para algo, você não sai e faz sua festa particular, você vem para o corpo, porque nós juntos somos a noiva. E eu vejo o rei Assuero como se fosse assim, querendo trazer, como se fosse o rei querendo trazer a noiva à evidência. E Deus quer trazer a igreja à evidência, saia para fora, dizendo para nós, é o tempo que a igreja vai se levantar como noiva. Sai para fora, venham fazer aquilo que eu chamei vocês para fazerem. E o que nós fazemos? Não vamos. Porque simplesmente o meu ego, o meu sentimento não quer se apresentar no momento. Porque Deus tem que se mover no meu momento, no meu tempo. Se hoje eu estou bem, aleluia, glória a Deus, eu me jogo. Se amanhã eu estou brava, eu estou revoltada, ou estou revoltado, ou não saiu como eu queria, eu já não adoro mais, eu já não vou mais. Meu querido, quem está retrocedendo é você. Quem está deixando de receber tudo de Deus. Porque Deus tem tudo para você. Ele diz, eu tenho tudo, é tudo teu, eu sou pai, eu sou o dono de tudo. Se você é filho, você é herdeiro. Você não luta no reino de Deus para conquistar as coisas porque já são suas. Eu não faço campanha para conquistar algo porque já são minhas. Eu como filha de Deus, Deus me deu por herança. Aleluia. E a Bíblia diz que ela não quer, ela não se apresenta. O rei se revolta, porque mulher não tinha vez. Porque o compromisso do rei, do Todo-Poderoso, é com vidas. Deus deu pessoas e não coisas para nós cuidarmos. Se você não gosta de lidar com gente, vai lidar com bicho. É verdade. Se você não tem paciência para lidar com pessoas, vai lidar com bicho. Porque o animalzinho, o cachorrinho, o gatinho, você dá carinho e amor para ele naquele momento, a hora que você quer. Depois eles vão estar ali de novo, porque eles estão ali. Agora pessoa não. Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. E Deus deu pessoas para pessoas cuidarem. Por que é tão difícil lidar com pessoas, né? Porque você tem que lidar com você mesmo todos os dias. Acontece que é muito fácil eu reconhecer o seu erro e não reconhecer o meu. Quando eu paro para olhar a minha dor somente, eu não consigo olhar a dor do outro. Nós fomos ministradas ontem num chá de mulheres que eu voltei dessa assim lá pro chão, pro pó. Ela falou, você olha tanto para a sua dor que você não consegue olhar para a dor do seu pai, da sua mãe. Ah, mas eu não tive amor, eu não tive carinho, eu não tive cuidado. Você sabe se seu pai e a sua mãe tiveram? Você sabe se os seus avós tiveram? Porque nós damos o que nós temos. A diferença é que hoje você tem a oportunidade de ouvir Deus falar no seu coração, dizendo, filho, filha, você não precisa permanecer do jeito que você está. O pai chegou aqui e eu estou dando aquele amor paterno que você não tive.
E o reino de Deus está em movimento. A Vasti não quis se apresentar. O rei precisa de uma nova rainha. Tem propósitos na nossa vida que a gente não vai entender hoje. Mas você vai entender porque Deus te colocou em algum lugar e em alguma situação. Não sei quanto tempo depois. Mas porque o projeto dele, o plano na sua vida é para salvar alguém. E a Bíblia diz que ele abre mão da rainha e manda convocar as virgens, as mais formosas do reino, para se apresentar a ele, porque o reino está em movimento. Ele precisava de uma noiva. Ele precisava continuar aquilo que ele veio para fazer. E se apresenta as mais lindas, e entre elas está Radassa, órfã, de pai, de mãe, criada pelo primo. Não era tio, era primo. Hoje eu fiquei primo, não tio. E eu olho para o meu pastor, porque é ele que me conduz. Se eu estiver errado, ele está ali. Porque ele ainda é meu pastor, ele é meu esposo lá em casa. Ele é pai do Ian lá em casa. Mas aqui ele é meu pastor. E se ele disser para mim, você não pode fazer assim, eu não vou fazer. E se ele disser para o Ian, aqui na igreja eu não quero você fazer, você não vai fazer. Porque tem uma cobertura. E meu irmão, se você entendesse o que é respeitar a autoridade sobre a sua vida, você não deixava seus líderes na mão. Eu entendi tanto sobre honra, sobre honrar. Honrar alguém que está sobre a sua vida. Se Deus colocou alguém sobre a sua vida, você precisa honrá-lo. E a Bíblia diz que vem a Radassa, ainda não era rainha. E todas muito formosas, muito lindas, e o rei se agrada dela. Ela não tinha nada para oferecer a ele. Ela não tinha nada para oferecer a ele. A vida deu para ela um simples cuidado de um primo, que educou, criou ela, uma judia, nos princípios cristãos, falando sobre a palavra de Deus. E ela estava ali no lugar onde ela tinha que estar, no momento que ela estava. E o rei se agrada dela. Você está entendendo o que Deus quer falar na tua vida? Talvez você não tenha nada para oferecer. Senhor, eu não sou a mais rica, eu não sou o mais bonito, eu não sou a mais bonita. Deus não quer isso de você. Deus quer o seu coração, porque se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo de você. Ele quer o seu caráter, Ele quer a sua entrega. Ele quer você por inteiro, Ele não quer coisas. Deus não quer coisas, Ele é dono de tudo. Para que Ele vai querer coisas? Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa. Ele só precisa que você não quebre princípios, deixando de fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Honre a quem merece honra. E Ele pega e seleciona ela, e eles vão para se preparar por 6 meses. Vão ali se cuidar, vão para o spa. Mulher ama essas coisas. Elas vão ser cuidadas, vão se cuidar ali, vão se embelezar. E depois ele pede para que cada uma vá se apresentando até ele. E para cada uma delas ele diz assim: peça o que você quiser, antes de escolher. E a Radassa, ela não pede nada, porque ela entendeu que ela tinha tudo. Se ela se tornasse a esposa do rei, ela não precisava pedir, porque ela tinha tudo. As outras pediram muitas coisas. Quem pegou, pegou. Quando você é noiva do Todo-Poderoso, a igreja, quando é noiva de Cristo, você não precisa pedir, já é seu. Glória. Você só precisa tomar posse daquilo que está na sua mão. Deus não se move pelo que você quer, Ele se move pelo que você precisa. Eu posso achar, eu querer muita coisa, mas são coisas que eu não preciso. E a Bíblia diz que ela vai e ele escolhe. Só que para se apresentar até, depois que ele escolhe ela como esposa, ela vira a rainha Esther. E aqui que eu quero te chamar.
Porque a rainha, ela não se apresentava ao rei quando ela queria. Ela se apresentava quando ela era chamada, quando ele a chamava. E a Bíblia diz que... Ah, meu Deus, como eu amo. Aleluia. Como eu amo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o tio dela está numa porta. Tio não, primo. E ele ouve duas pessoas tramando contra o rei para a morte. E o tio dela denuncia aquilo que ele ouviu e livra o rei Assuero da morte. E a Bíblia diz que eles escrevem. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. E isso veio ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. O primo descobriu que estavam tramando para matar o rei, e ele denuncia para a rainha, tipo, faça alguma coisa. E a rainha pega e chega para o rei e fala em nome do primo dela: olha, estão tentando contra a sua vida. E eles investigam o caso e era fato. Estavam tramando para matar o rei Assuero. O rei Assuero não sabia, mas a rainha Esther já estava dando livramento para ele, mesmo sem ele conhecer Jesus. Porque quando você está do lado de alguém que ainda não tem o temor, que não tem a graça de Deus, você dá livramento para ela sem ela saber. Por isso que eu digo para você: ande do lado de pessoas que têm temor a Deus. Glória a Deus. Porque através da vida dela Deus vai te livrar. Porque o sentimento dela por você é tão grande que Deus não vai querer ela sofrer, vai dizer: eu vou livrar por amor a você, filho. Porque esse é meu Deus. Ele poupa quando eu sou grata, quando eu entendo o que eu vim para fazer. Ele poupa as minhas dores por amor a mim. E a Bíblia diz que isso era verdade, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Tudo que acontecia eles registravam. Ele não sabia, mas esse registro era a salvação da vida dele. Por isso que eu quero te dizer nessa noite que tudo que você está fazendo no teu dia a dia, tudo que você faz por alguém, ninguém sabia quem era Mordecai. Ele só ficava ali naquela porta como servo. Ninguém sabia quem era ele, mas ele sabia quem ele era em Deus. O rei Assuero não imaginava quem ele era em Deus, mas ele sabia que aonde ele estivesse, fosse escondido ou fosse em evidência, ele tinha que viver o papel dele de cristão. Ele tinha que fazer o que ele veio para chamar, o que ele foi chamado para fazer. E a Bíblia diz que tinha um certo homem chamado Amã. Porque sempre quando um homem ou uma mulher de Deus se levanta, o diabo se levanta também. E se ele não se levantar, ele vai usar pessoas para se levantar na sua vida, para te parar no propósito dele. Porque as pessoas vulneráveis, Pedro não foi usado tanto por Deus e uma hora não se permitiu ser usado pelo diabo. Por isso que nós temos que vigiar em todo tempo. Quem você tem sido na vida de quem você tem andado junto? Tem sido enviado por Deus ou tem sido usado pelo diabo para infernizar alguém e tirar a paz de alguém? Porque o que eu falo diz muito sobre mim. O que eu falo revela o que eu carrego aqui dentro. As minhas ações são aquilo que eu estou vivendo aqui, ó. Mas quando eu as lanço, eu sou capaz de destruir alguém, destruir uma família, destruir uma pessoa. E assim como ele, Amã se levanta contra Mordecai, porque ele queria que todos se prostrassem perante ele. Quando o lindo chegava, tinha que se prostrar, tinha que se render. E ele percebe que Mordecai foi o único que ele se rendia só perante Deus. Peraí, me prostrar perante homens? Não. E aquilo afronta o ego dele. Porque o que fez o diabo cair foi o ego. Foi querer que tudo girasse em torno dele. E o ego é um espírito maligno que ele fica rondando nas nossas vidas. É o espírito do orgulho, do eu posso tudo, eu sei tudo, é comigo mesmo. E o diabo está querendo tirar muitas coisas das nossas vidas, muitos carrapichos que
estão agarrados em nós. Se você era assim, você não vai ser assim, porque você é capaz de perder aquilo que Vasti perdeu. Você perderá um reino inteiro. Você perderá tudo de Deus. Se você não abaixar a sua cabeça e não deixar Deus trabalhar no seu coração. Porque o ego, ele te afunda. O orgulho, ele te mata. E a Bíblia diz que ele se levanta e vai até o rei, porque ele é ambicioso e pede um decreto. Ele quer um decreto para que matasse todos aqueles que não se prostrassem, aqueles que não respeitassem a ordem do rei. O rei, pela falta de sabedoria, sem saber o que estava se passando, porque é assim que a gente faz. Às vezes a gente dá um sim para alguém, permite situações que a gente nem sabe o que está acontecendo. E ele pega e dá o anel para a mão e sela. Quem não cumprir as ordens, não fizer o que tem que ser feito, pode mandar matar. E a Bíblia diz que eles fazem um decreto e distribuem pela cidade inteira. Distribuem por todos os lugares, todas as províncias. E todo mundo ouve falar. E a Bíblia diz que aquilo começa a dar desespero em Mordecai. Mordecai se desespera, porque todos os judeus que não fizessem aquilo que era decreto para o rei, ele ia mandar matar. Amém? E aquilo dá desespero. Só que quando Radassa foi escolhida, o seu primo disse: não diga a ele quem você é. Porque a Radassa era judia também. Só que hoje ela estava no posicionamento de esposa do rei. E a Bíblia diz que Mordecai rasga suas vestes em forma de desespero, coloca cinza na sua cabeça e começa a se desesperar, porque todo o povo dele ia morrer se não adorasse aquilo que eles queriam que adorasse. E eu quero ler ali com você, ó. Amã tomou, só um pouquinho, aqui. E a Bíblia diz que a Esther fica sabendo do que aconteceu, do que está acontecendo, que o tio dela tomou umas vestes, que o tio dela está ali perecendo, e ela pega e quer mandar roupas para ele se vestir. Mas ela não entendia no espiritual que aquele homem ali era o único que estava se colocando sobre uma nação inteira. Porque Deus vai te colocar em lugares que você precisa entender o propósito. Porque se você não entender o propósito, você pode morrer junto aonde Ele te colocou. Porque Deus não vai dar nada para você para morrer com você. Deus não vai te prosperar para você ser só rico. Deus não vai te dar algo para você ser só o tal. Deus vai te dar algo para você ser alguém na vida de alguém, ou por alguém. É por isso que foi tão de Deus quando abrimos este culto. Os dias são maus. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, que chegaria um tempo em que a comida custaria um denário. O denário na época era um salário. E quando vocês ouvirem, filhos, os sinais, filhos matando pais, pais matando filho, o amor de muitos se esfriando, esses são os sinais de que a minha vida está próxima. Então não venha me dizer que você não sabia que isso ia acontecer, porque há anos a Bíblia está escrita. Mas se você parasse um pouquinho para ler, você entenderia que tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo afora, é espiritual. Porque a promessa de Deus, ela tem que se cumprir. Mas aqueles que estão em Cristo, salvos em Cristo Jesus, não tem que temer. Porque o meu descanso não é aqui, o meu descanso é na glória. Eu sei que o Pai está preparando algo para mim, para você, para a sua vida. Mas você precisa se posicionar como um cristão e não quebrar os princípios de Deus. Princípios é a Bíblia, aquilo que Ele nos ordenou. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz ali no versículo 8:
pouquinho mais para frente, que diz assim: também lhe deu traslado de decreto escrito que se publicar em Susã para o destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei. Mordecai queria que ela fizesse algo, que ela se apresentasse ao rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença suplicasse pelo povo dela. O seu tio falou: faz alguma coisa, eu te preparei, eu te ensinei, para que você pudesse fazer algo. E a Bíblia diz que ela fica com medo. Ela diz: como que eu vou se apresentar? Só pode se apresentar o rei. Tem um decreto que diz que eu só posso me apresentar se eu for chamada. E faz há quase um mês que eu não me apresento, porque ele não me chama. Quando Deus dá uma ordem para você, você treme as pernas, não é? Você pensa e repensa: mas como que eu vou? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu nem estou no nível. E a Bíblia diz que Ataque fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, se não for chamado, salvo se o rei estender o cetro para ele, o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamar para entrar na presença do rei. Ela não sabia, mas o cetro de Deus já estava estendido sobre ela fazia tempo. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines você que por estares na casa do rei, só tu escapará de todos os judeus. Ele está dizendo ao teu povo: vai morrer tudo e você está com medo de se apresentar. Não ache que só você vai se livrar. Vai acabar morrendo você e toda a tua família. Porque se de todos, olha que forte isso, esse homem, meu Deus, que homem temente. Eu vejo todas as características de um cristão nesse homem: temente, corajoso, fiel, não se rendia. E na hora que tinha que se posicionar, se posicionava. Na hora que tinha que entregar alguém ou falar, sabe quando vem: eu fiquei sabendo, eu ouvi falar. Ele dizia: não, eu vi, duas pessoas tramando com você para te matar. E dava nome e sobrenome, porque ele não tinha medo daquilo que ele falava, porque o que saía da boca dele era verdade. Isso são características de cristão, que não tem medo de se posicionar, de dizer o que pensa, de dizer o que acha, por medo de afastamento de pessoas. O que te move tem que ser Deus. Aleluia. É Deus que te move, é Deus que te movimenta. Sabe aquela falta de correção por medo de perder? Não. Se você tiver medo de falar aquilo que está no teu coração, que Deus mandou você falar, Deus vai colocar alguém para fazer. Porque olha o que ele diz: ele tinha convicção. Porque se de todo você se calar agora, Ester, de outra parte vai se levantar para os judeus o socorro e o livramento sobre nós. Se você não fizer o seu papel, minha prima, que Deus te colocou aí para fazer, Deus não vai deixar o povo dele perecer. Deus vai enviar de outro lado ou de outro lugar. Porque é isso que nós precisamos entender: que se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas tu e a casa de teu pai perecerei. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ele está dizendo: e quem sabe, minha prima, se não foi para isso, para esse momento, agora, que Deus te colocou como rainha. Porque Ele sabia que nós íamos perecer. Ele sabia que ia ter um decreto de morte, porque Ele sabe todas as coisas. E foi Ele que pegou a órfã e colocou graça em você, colocou beleza que você não tinha, colocou roupa que você não tinha, e fez o rei entre tantas olhar para você e ver você graça. Quem sabe, minha sobrinha, não era esse o propósito de agora que Deus te colocou aí?
Eu quero ser uma Mordecai na sua vida. E dizer para você que às vezes você se esqueceu o propósito que você está em algum lugar ou nesse lugar. Mas eu quero te trazer a existência e dizer: será que não foi para isso que Deus te colocou aqui? Será que não foi para isso que Deus te colocou naquela empresa? Deus te colocou na sua família? Deus te colocou naquele ciclo de amizade? Porque Ele precisa que você haja agora. O tempo é agora. Os dias estão se passando depressa, porque não há mais tempo. Parece que eu estava aqui ontem, hoje já é domingo de novo. Porque Deus tem pressa. A palavra dele está se cumprindo. E a Bíblia diz que então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuem por mim. E não comam e nem bebam por 3 dias, e nem de noite nem de dia, porque eu e as minhas servas também vamos jejuar. E depois que nós orarmos e jejuarmos, eu vou ir ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se eu perecer, eu pereci. Mas a versão de hoje diz assim: e se eu morrer, eu morrerei. Mas antes de ir, ela coloca um povo para orar por ela e para interceder. Eu vou, meu tio, meu primo, com muito medo e muito temor no meu coração. Mas então coloca o meu povo para orar e jejuar pela minha vida. Eu quero dizer para você que nós vamos assumir esse ministério, que nós temos promessas de lugares maiores, porque aqui está ficando pequeno. Mas eu quero te dizer, nós vamos tomar o peso da responsabilidade pela tua vida e pela tua casa. Nós vamos. Mas eu preciso que você ore por nós. Eu preciso que você cubra as nossas vidas, porque está ficando pesado. Porque para entrar numa guerra por uma igreja, por um povo, por uma família, eu preciso que vocês nos cubram. Não têm sido dias fáceis. E o meu maior temor que eu tinha antes, eu dizia para ele: nós vamos cuidar de gente, e quem vai cuidar de nós? Eu não precisava estar aqui, mas eu entendi que eu não tinha passado por tudo que eu passei para ficar só sentadinha na minha casa assistindo Netflix final de semana e no meu celular olhando as redes sociais. Eu entendi que o sofrimento na minha infância, que o sofrimento no decorrer da minha vida não tinha sido por acaso. Assim como Esther, ele estava sendo preparado e não sabia, porque ela precisaria interceder por uma nação. Porque você tem se colocado na frente. Quer que nós cuidamos de você? Quer que Deus cuide da sua vida? Cuide de alguém. Quer que Deus peleje por você? Descanse seu coração. Porque enquanto você cuidar de alguém, enquanto você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, descansa. Não se preocupe com retaliação. Porque se eu fosse me preocupar com retaliação, meu Deus, eu não fazia mais nada. Aquele que te rege, aquele que te governa, o Rei, o Todo-Poderoso, aquele que te trouxe aqui. Porque você não veio aqui por causa, eu não quero acreditar que você veio aqui por causa de mim ou por causa do Henrique. Você veio aqui porque o Pai marca esses encontros para te fortalecer, para renovar você e para dizer: vá, meu filho, na segunda, fortalecido para vencer serpentes, escorpiões e todos os gigantes que se levantarem sobre a sua vida. É por isso que você está aqui hoje, para dizer: Deus, fortalece mais um pouco, porque está difícil. Amém. Mas eu vou, Pai, porque o Senhor me disse para eu ir, que o Senhor ia comigo, e se a tua presença for comigo, eu vou para qualquer lugar. Glória a Deus. Aleluia. A glória de Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. A glória de Deus está aqui neste lugar, porque o Rei parou aqui nessa noite, está dizendo: diga para a minha igreja que eu já estendi o cetro. Porque depois desses 3 dias de jejum, a Bíblia diz que o Rei chama ela. Ela vai sem ser chamada. A mulher é assim, né? Não precisa chamar, a gente só vai. Ela orou e confiou.
Ele falou: pede-me, minha rainha, o que você quer? Porque se você quiser até metade do meu reino, isso eu te darei. Glória a Deus. Glória a Deus. Do que você tem medo? O que te para? O que tem te parado? Ora, jejua antes e só vai. Porque Deus está ali, ó, de braços abertos, te esperando. E a Bíblia diz que ela marca uma bela de uma janta, porque a mulher sabe como ganhar alguém é pela barriga. Henrique, quando ele tá meio bicudo assim, sabe, alguma coisa assim que eu fiz, meio chata, ele tá de bico, eu falo: ai, vou fazer um arroz, um feijão, uma carninha, um bifinho cebolado e uma salada. Vai fazer agora? Muda! Eu sim. Ou não. Porque o que move ele é autosserviço. E a Bíblia diz que ela faz aquela janta. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester, ali no 7, versículo 2, mais para frente: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará o que desejas cumprir-se, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dar-se-me-á por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque nós fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como serva nos tivessem vendido, eu ia me calar, se nós tivéssemos sido só vendidos. Porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso, a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E a Bíblia diz que Amã já tinha preparado a forca para matar a Mordecai, já tinha feito todos os trâmites, mas Deus, como é todo poderoso, já tinha tirado o sono do rei, e ele não consegue dormir perturbado com aquilo. E ela chega e ela lança tudo. E a Bíblia diz que o Amã ficou desesperado, porque ele achava que quem ia ser honrado ia ser ele, porque ele era o fiel escudeiro do rei. Mas a Bíblia diz que o rei, em seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E o rei disse: pega o meu livro lá. Do nada, assim, vem aquela ideia assim: quem que me livrou da morte aquela vez que eu nem fiquei sabendo? Quem que me deu livramento? E eles traz os livros das crônicas, onde está registrado todas as coisas. E lá estava escrito o nome de Mordecai, que ele tinha dado livramento. E o rei nem sabia que ele estava vivo por causa de alguém que tinha denunciado. E ele fala para Amã: pega, coloca no cavalo, coloca as melhores vestes e vá honrar aquele que me deu o livramento. E aquela forca que estava preparada para matar a Mordecai, o rei decretou que quem fosse morto fosse Amã. O diabo pode até se levantar contra a tua vida. Ele pode até se levantar das piores maneiras possíveis. Mas se você tiver todas essas características de Mordecai, se você for reto, se você tiver o coração, o caráter, o rei vai se levantar para estender o cetro e dizer: diga-me o que precisa, que eu farei pela tua vida. Porque esse é o meu Deus. E eu estou aqui para falar para esse Deus a sua vida, porque
dizendo que se levantassem para matar os judeus, que eles poderiam se defender. Coloca o anel na mão de Mordecai e diz: agora você é meu fiel escudeiro, porque você me livrou quando eu não tinha nada para te oferecer. Eu não te ofereci nada e pela sua pessoa você me defendeu. Porque caráter é isso. Vida com Deus é isso. É quando eu entendo quem eu sou em Deus. E apaga essas luzes aí, porque nós vamos adorar o Senhor. E você vai fechar os seus olhos, você vai ficar olhando para o relógio. E você vai chamar e dizer: Deus. O rei parou aqui nessa noite. Deixa essa primeira luz de cima acesa. Porque o rei está estendido como cetro para você nessa noite, dizendo para você: pede-me o que tu queres. O que é que tem te parado? O que é que tem te feito retroceder? Feche os teus olhos nessa noite e comece a falar com aquele que pode resolver a sua situação. E diga para ele: Senhor, eu estou com medo de me posicionar às vezes, mas se o Senhor for comigo, se eu tiver que perecer, eu pereço. Mas eu sei que a tua graça